Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, amigos e amigas, patriotas, eu sou o mestre Dinho Robô News. Fique conosco até o final. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Depois, ou melhor, na continuidade, vamos assistir também as matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan envia todos os dias para o mestre Dinho. Hoje, dia 22 de julho do ano de 2026. Muito bom dia, 8 horas da manhã, 4 minutos do dia 22 de julho de 2026. Já estamos destruindo totalmente a montanha Picassé. Essa montanha Picassé será devastada, ou já está devastada, neste momento. Estamos na captura de todos os que compõem a guarda revolucionária do Irã, do Hamas, do Hezbollah, do Iêmen, dos terroristas localizados com seus sócios em Brasília. Estamos à captura de Luiz Inácio Lula da Silva, terrorista, narcotraficante, genocida. Ele é óbito, mas vai pagar como se vivo estivesse quem está ocupando a sua carcaça, Moacir e Janja. O Moacir é espião russo, o espião chinês, e a Janja, espiã russa. Estamos também à captura de Xi Jinping, do Putin, do norte-coreano. Não vai ficar ninguém. Hoje, dia 22 de julho de 2026, horário 8 horas da manhã, 6 minutos. Primeiro e segundo escalão. Esta Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, com o ministro Mussi, com os generais de esquerda comunistas, estabeleceram a guerra contra os Estados Unidos da América e 70 países da coalizão. Nós estamos determinados e já compondo a captura de toda esta infraestrutura de governo maoísta do presidente do Supremo Tribunal Federal, Fachin, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Toffoli, Dino, Zanin, do Alexandre de Moraes, Objetivo
alvo internacional. Temos já todo o contingente no território da República Federativa do Brasil. Temos também todos os terroristas localizados em 27 estados e 5.070 municípios. Hoje, dia 22 de julho de 2026, não haverá eleições, porque não há legitimidade na tutela e curatela do Parlamento, do Senado. Alcolumbre, narcotraficante, ele, sua família, todos os seus auxiliares, todos com a lei Magnificat, todos caçados, todos com alvo determinado de forças especiais, comandos Delta, da CIA, do Mossad, todos serão alvos, objetos, hoje, dia 22 de julho de 2026. Hugo Mota, presidente da Câmara de Deputados, ele, seus familiares, seus auxiliares, todos que compõem os partidos políticos sujeitos a determinar a complacência através de representantes, deputados federais que devem votar conforme o partido determina. Todos são alvos já identificados, todos com fatos, atos e circunstâncias que receberam dinheiro desse conglomerado financeiro chamado Master, Banco Master. Estão todos já com a captura, são alvos. Não tem procedimento de prisão, são alvos, serão mortos por serem terroristas, narcotraficantes, deputados, senadores, partidos políticos, governadores, prefeitos, secretários, autarquias, membros de Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, membros do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, são alvos. Estamos em guerra atômica nuclear. O Brasil determinou guerra mundial nuclear contra os Estados Unidos da América, submetendo seu povo como refém, como parede viva. Todos os cidadãos brasileiros estão refém deste filho de uma puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, 30 partidos políticos, seus representantes senadores, seus representantes partidos políticos, seus representantes deputados federais, seus representantes governadores, prefeitos, 27 câmaras de prefeitos, de partidos políticos engajados ao roubo, ao delipêndio, à matança do povo brasileiro, que tomaram a estrutura de saúde, de educação, de sobrevida da população a receber insumos para se alimentar, ou seja, eles estão já no motim, na sabotagem. Querem envenenar a água do território da República Federativa do Brasil. Estamos combatendo terroristas. Estamos combatendo e devemos ser eles alvos. Não vão sobreviver. Hoje, dia 22 de julho de 2026, não sobreviverá nenhum filho da puta
que pretende envenenar a água potável do Brasil, que pretende soltar bombas incendiárias em 2.300.000 favelas. Tudo já identificado. Temos o monitoramento de todos esses perfilados, amotinados, que trabalham para a Orcrim, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, conjuntamente com os terroristas do México, da Guiana, da Venezuela. Todos querem se insurgir e estabelecer a guerra atômica nuclear na América Central, na América do Sul. Estamos já com todos os contingentes. Não é prisão, é execução sumária. Todos serão fuzilados. É pena capital, porque são terroristas. Temos já determinações. Estas investigações, elas procedem já há vastas décadas e já determinamos o extermínio destes que são sócios da teocracia do Irã, dos mulãs, dos ayatolás, que são exterminadores da raça humana. Não sobreviverão. Vocês são alvos. Todos vocês. Até a 4ª geração. Porque é assim que vocês procedem. Estamos entendidos? Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chaparro. Arbitragem internacional, interventor pelo Tribunal Penal Internacional. Não sobreviverão seus filhos da puta. Até então, vocês falavam muito, arrotaram muito. E agora, quando a invasão começar, não tem essa de se render. Não há possibilidade de se render. Vamos exterminar com vocês. Vamos acabar com vocês. Não sobreviverão seus filhos da puta. Vocês fazendo joguete de ameaça, vão ameaçar a puta que os pariu, seus filhos da puta. Vocês serão óbito, não sobreviverá. Tá entendendo? Aqui é porrada, tiro e bomba. Seus filhos da puta. Essa é a sentença que corre hoje, dia 22 de julho de 2026, horário 8h15 da manhã. Não tem possibilidade. Não haverá eleições. Estamos em guerra atômica nuclear declarada, seus filhos da puta. Não há o que negociar. Vamos exterminar todos vocês, ladrões, exterminadores do povo brasileiro, seus filhos da puta! Entenderam? Viraliza isto! Hoje temos a captura deste já conhecido meliante do Supremo Tribunal de Justiça, que ele é postulante a administrar a Orcrim Foro de São Paulo. Ele já respondeu a vários inquéritos, foi cassado e agora se encontra em outro fórum, lá de Belém, lá da capital do Brasil, porque Brasília é a capital da China. Então este filho de uma puta, este interventor que está querendo impor uma nova jurisdição, ele vai ser levado à prisão imediata. A fuça dele, a cara desse filho da puta. É essencial para a escolha do Supremo. Indicações de mulheres, indicações de pessoas da cor negra, de pessoas religiosas, mas o que prevê a Constituição é notável saber jurídico, conduta ilibada e que esses ministros tenham uma carreira profissional destacada.
com respeito, credibilidade da sociedade do meio jurídico e que tenha, no mínimo, de acordo com o artigo 101 da Constituição Federal, esses 11 ministros sejam escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada de Estado. Então, o presidente disse que houve escolha em que as mulheres não faziam parte do Supremo e foram escolhidas. Houve também em que não havia um negro no Supremo e foram escolhidos negros. Por que não se escolheu um religioso? Isso foi uma forma de critério que o presidente adotou agora para essa última vaga. A vaga anterior foi escolhida pelo critério sem haver qualquer posicionamento quanto à forma, se era religioso, se não era religioso, com o critério exclusivo da Constituição. 35 anos de idade mínima, notável saber jurídico e conduta ilibada. Continua o mesmo critério, só que o presidente especificou ser um terrivelmente evangélico, não é? E, evidentemente, também ter o apoio e a confiança dos evangélicos no Brasil, porque nós temos mais de 1/3 de evangélicos no Brasil. Né? Nós somos um país laico, mas, por outro lado, nós somos um país cristão, formado de católicos e evangélicos, né? E poucos ateus. Então, evidentemente, o presidente escolheu terrivelmente evangélico. Talvez por eu ter sido e sou, não é? Do Superior Tribunal de Justiça, onde demonstra a minha vida acadêmica, a minha vida jurídica, há mais de 47 anos como servidor público. Eu iniciei minha carreira aos 20 anos de idade, quando eu me formei em Direito e fiz o primeiro concurso para promotor de justiça. E fui aprovado em primeiro lugar e nomeado promotor de justiça aos 20 anos de idade. Posteriormente, aos 23 para 24 anos, eu mudei para procurador de Estado também através de concurso público. E, posteriormente, fui para a Universidade Federal de Alagoas, ensinar na Universidade Federal na cadeira de Direito Processual Penal, também de concurso público. Na universidade também tendo sido aprovada através de uma banca examinadora em primeiro lugar. Posteriormente, tendo sido presidente da Ordem dos Advogados, procurador-geral do Estado, eu fui alçado pelo quinto constitucional a desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas. E 4 anos após ser desembargador, de 2002 a 2006, eu fui escolhido ministro do Superior Tribunal de Justiça. Escolha essa que, através dos ministros do Superior, através de listas encaminhadas ao presidente da República, indicado pelo presidente, sabatinado, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário do Senado Federal. E em razão de eu ser religioso, porque eu sou evangélico desde alguns 38 anos, 35 anos de idade, antes mesmo eu já era batizado, eu fui batizado em 1980. Bombardeiros nucleares estariam sobrevoando o Irã, segundo informações dos Estados Unidos. Esses bombardeiros, que teriam armas nucleares, sim, armas de destruição em massa, estariam neste momento atacando alvos específicos do Irã sem a utilização das armas nucleares. Lembrando que a ONU chamou uma reunião de emergência por causa do risco da escalada nuclear no momento em que Israel e o Irã iniciaram um processo de destruição total na semana passada. Esse bombardeiro dos Estados Unidos, que teria capacidade de detonação nuclear, ele seria uma forma dos Estados Unidos criarem qualquer tipo de ameaça ou amedrontar o Irã. Lembrando que a humanidade não tem certeza a respeito da capacidade nuclear do Irã, mas muitos especialistas acreditam que o Irã já tem sim bombas nucleares. Uma outra forma de ataque nuclear que o Irã tem com certeza são as bombas sujas, que são as bombas que pulverizam o urânio radioativo no lugar de explodirem.
As duas modalidades de bombas nucleares, elas deixam o local destruído, matam as pessoas, o local fica radioativo. Então é um tipo de guerra que podemos dizer que não tem volta. De toda forma, essa ameaça dos Estados Unidos, ela é muito perigosa, porque certamente, sobrevoando o Irã com armas nucleares, os Estados Unidos obrigam o Irã a colocarem todo o seu arsenal nuclear à disposição, sejam bombas nucleares ou sejam as bombas nucleares na modalidade bomba suja. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Trump acaba de publicar el comunicado oficial de Irán respecto al acuerdo, como les mostraba en videos anteriores. Lo vamos a leer. Dice: en nombre de la República Islámica de Irán, expreso mi gratitud y aprecio por mis queridos hermanos, el primer ministro de Pakistán, el mariscal de campo también de Pakistán, por sus incansables esfuerzos para poner fin a la guerra de la región. En respuesta a la solicitud fraternal del primer ministro Sharif, en su tuit, y considerando la petición de los Estados Unidos de entablar negociaciones basadas en su propuesta de 15 puntos, así como el anuncio del presidente de los Estados Unidos, hablando de Trump, sobre la aceptación del marco general de la propuesta de 10 puntos de Irán como base para las negociaciones, por la presente declaro en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán lo siguiente. Ahora igual vamos a analizar un poco lo que dice. Si se detienen los ataques contra Irán, nuestras Fuerzas Armadas cesarán sus operaciones defensivas. Igual esto es obviamente una tergiversación de la realidad. Los dos han estado atacando. Por un periodo de 2 semanas, el paso seguro a través del estrecho de Hormuz será posible mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y con la debida consideración de las limitaciones técnicas. Esto lo dice el ministro de Asuntos Exteriores, República Islámica de Irán. Bueno, cositas para analizar. Primero que esto lo publica, como les decía, Trump, así que en teoría sería un documento fidedigno, real. Habla acá, obviamente desde la perspectiva de Irán, tienen que alzar la voz y levantarse como que ellos son los ganadores, pero da a entender como que, bueno, Estados Unidos le hizo una petición, porque dice, considerando la petición de los Estados Unidos, igual a esta altura es algo menor. Habla de la propuesta de 15 puntos de Estados Unidos. Al parecer Irán tenía una de 10, acá también lo menciona, estarían llegando a cierto acuerdo. De todas maneras, ojo, les voy a estar mostrando en un siguiente video cuáles serían los 10 puntos de Irán, y son algunos bastante complejos. No sé si esto realmente se termine dando así. Pero bueno, por lo menos de los dos países tenemos la visión oficial, podríamos decir, de este cese temporal del fuego. Meus amigos, hoje, dia 21 de julho, terça-feira, uma notícia extremamente grave acaba de chegar. Lula da Silva decreta golpe de Estado no Brasil com apoio das Forças Armadas. O negócio é muito pior do que a gente imaginava e a gente pode ver as Forças Armadas ficando do lado errado da história. Muitas pessoas criticaram o presidente Bolsonaro, acusando ele de um tal golpe de Estado. Hoje em dia ele se encontra preso por causa desse golpe que colocou Lula da Silva. Só que dessa vez o golpe pode vir direto do PT, com apoio das Forças Armadas. Só que dessa vez a Casa Branca já ligou o sinal de alerta vermelho e o Trump pode agir a qualquer momento. Todas essas informações você vai acompanhar agora aqui no nosso canal. Por isso que é fundamental o seu apoio, você deixando o seu like e compartilhando. Comente aqui também de qual cidade você está nos acompanhando nesse exato momento, pra gente ver até onde a informação está chegando. Sem enrolação, vamos aqui com as principais informações. Apoiando aí, eles não vieram me ameaçar, que eu não podia contestar o resultado da eleição. Estava fazendo uma visita ao ministro da Justiça, o Anderson Torres. Saiu do gabinete dele uma comitiva grande. Depois eu fui no Palácio, essa comitiva estava saindo também. Uma comitiva do diretor da CIA. Na verdade, os Estados Unidos tomou uma operação para derrotar o Bolsonaro. Isso foi uma ação direta dentro do Brasil nas vésperas das eleições. O diretor da CIA, né? E não falou só com ele, falou com o ministro da Casa Militar lá, da GSI, foram também avisados, né, que não deveriam contestar o resultado da eleição. Olha só o nível que chegou. Depois teve toda aquela campanha de fake news, começou lá atrás, inclusive antes até um pouco, depois se consolidou na pandemia, né, patrocinada pelo ZAID, né, o SID, né, na página do Tribunal Superior Eleitoral já tinha pretensas fake news com o nome da USAID embaixo, o patrocínio da USAID, no TSE, né?
que era o Barroso o presidente. Então, no início da pressão política dos Estados Unidos, uma interferência dos Estados Unidos no processo político brasileiro. 40 anos de vida pública, eu nunca tinha visto isso. Né? Se fala em que houve uma tentativa de golpe, que eu não vi, não acredito, né? Os presidentes dos Estados Unidos, já há várias semanas, mais de uma semana ou duas, as pessoas ali marcaram uma data que ninguém sabia, né? Foi marcado pela internet, com pessoas indignadas, preocupadas com o resultado da eleição, que não tinha sido dado o direito de conferir o voto. Não tinha uma arma, não tinha nada, só tinha o batom, que nem o pessoal fala, né? Alguns vândalos quebraram, entraram, mas isso já aconteceu antes. Eu era ministro do Temer, eu assisti da janela do ministério e filmei, inclusive, a destruição que a Frente MST, a CUT, fizeram na esplanada. Botaram fogo em 2 ministérios, incendiaram 2 ministérios, destruíram todos os vidros que tinha, destruíram tudo que tinha na esplanada. Já tinha ocorrido atos de vandalismo que não foram considerados golpe de Estado, mas era para tentar inviabilizar o Temer na época, para derrubar o Temer. Vivendo um momento, tem uma história, uma narrativa oficial desse governo, né, atual. Narrativa para prender o Bolsonaro, para tirar o Bolsonaro, na verdade, eles querem tirar o Bolsonaro da disputa política, né? Isso aí virou uma verdade que levou um processo, né, uma verdade entre aspas, que levou um processo que para mim não tem sentido, né, não tem o menor sentido. Então, essa declaração importante do Osmar Terra foi no programa do Júlio Ribeiro, lá no Rio Grande do Sul. Rodrigo Gondolfato, então esse caso é emblemático. Estados Unidos da América já influenciaram na sucessão presidencial brasileira na eleição passada. Então, se a teoria do chicote vale, o chicote daquela vez atingiu o seu objetivo e agora troca de mão. Agora está na mão do lourão Donald Trump e de Marco Rubio, chefe do Departamento de Estado norte-americano. Então, recapitulando aquilo que a gente já falou mais cedo. Se baterem no Foro de São Paulo atingindo Cuba, vai balançar por aqui, não vai? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, não é esse o ditado? Pois bem, a gente tem que primeiro pensar o seguinte: interferência externa. Se estiver ocorrendo um assalto na frente da sua casa e um policial entrar e interferir no resultado final, ajudando a vítima a se livrar do bandido, você vai dizer que a interferência foi boa. O problema não está na interferência, está exatamente no que se faz ou que se pretende com ela. No caso do governo Bolsonaro, a interferência que ocorreu, a gente viu que houve, talvez, não sei, dizem por aí, que houve uma interferência do modus operandi nos Estados Unidos quando foi da reeleição do Trump contra o Biden. Dizem também que até mortos votaram nos Estados Unidos, por conta daquela situação que tínhamos acabado de viver, da pandemia, ninguém sabia para onde o mundo ia, e colocaram alguém que a gente viu ao longo da história recente, que não tinha condições nem de se responder pelas próprias ações. Já estava, por assim dizer, com todo respeito a ele, Joe Biden, meio senil. Você via nas ações dele, nas coisas que ele vivia. E, obviamente, que aí aconteceu o quê? O maior poder institucional do mundo, não só bélico, mas de inteligência, NSA, National Security Agency, a própria CIA, que tem escritório no Brasil. Para quem não sabe, a Kroll é um escritório subsidiário da CIA no Brasil, está aí, regular, operando, teoricamente, para fazer análises econômicas, geopolíticas, porque tem que informar o governo americano. Até aí, nada de errado. Nada de errado. O erro começa a acontecer quando a gente começa a se preocupar com os atores e não com os fatos. Interferências na política brasileira devem ser olhadas por todas as óticas. Não queremos interferências, obviamente, de ninguém. Nem tampouco da CIA, nem tampouco do Supremo Tribunal Federal. Nós queremos ser levados a poder entender o jogo político como deveria ser entendido, sob a ótica e a perspectiva de como isso afeta o nosso dia a dia. Esse é o grande ponto de inflexão que temos que olhar. É claro, é óbvio que se a gente fizer uma análise do poderio econômico, bélico, de inteligência frente à pequeníssima Cuba, é de se perguntar, nossa, mas como sobreviveu esse redutinho de pobreza tão próximo de Miami, dos Estados Unidos? Às vezes eu me pergunto, Serrão,
Você já estudou na Escola Superior de Guerra do Exército, também acho que vai se perguntar como viveu tanto tempo essa Cuba, né, tão perto dos Estados Unidos. Eu acredito que, com certeza, com a anuência dos americanos para se entender a geopolítica mundial. Quem está do seu lado, quem está contra. Temos que lembrar que Zé Dirceu, Franklin Martins e outros foram fazer treinamentos de guerra em Cuba. Então, a CIA tem todas essas informações. Brinquei com a minha esposa ontem. Você ser presidente dos Estados Unidos te dá algumas prerrogativas de saber tudo sobre a vida de todos em todos os momentos. A CIA tem essas informações. E hoje em dia, com o celular na mão, ainda mais. Ou alguém já não experimentou falar de um assunto e logo depois o celular te informar todas as opções para você comprar determinada coisa que se relacionava com aquele assunto. Então, interferência haverá, Serrão. Com certeza absoluta. A pergunta é: qual interferência nós vamos estar dispostos a ver vencedora? A do Supremo, Tribunal Federal pendendo para a esquerda, ou a da CIA, do Lourão, pendendo para a direita? Uma coisa eu tenho certeza: sem interferência nós não vamos ficar. Fiquemos atentos, então. Então vamos prestar atenção nas interferências. Enquanto isso, a gente tem que promover debates relevantes para o futuro do Brasil. E um debate fundamental, nesse fim de semana eu vi um vídeo do grande Leandro Ruschel, que ele descreve exatamente qual é o problema brasileiro na essência e qual é o nosso problema político, por que a gente tem tanta dificuldade em emplacar aqui um pensamento de direita, um partido de direita, uma visão conservadora correta e não a visão conservadora tacanha. Qual é a dificuldade? Então, eu queria convidar todo mundo aqui da nossa audiência, da Auriverde, do Radar Auriverde, a prestar atenção no que disse o Leandro Ruschel, uma reflexão muito interessante para todos nós nesse início de campanha eleitoral. Manda aí, Leandro! Por que é tão difícil criar um partido verdadeiramente de direita no Brasil? A resposta curta é dura, mas precisa ser dita, porque o sistema político brasileiro é uma farsa. E foi montado justamente para manter no poder a mesma oligarquia podre de sempre. Não é acaso, é desenho. É por isso que a gente observa corruptos mantendo o poder por gerações. Famílias inteiras que atravessam décadas em Brasília enquanto o país afunda. Não é que eles sejam bons de voto, é que o jogo foi arquitetado para que eles não percam nunca. Eu vou te mostrar uma a uma as travas desse jogo. São 5. Preste atenção, porque quando você enxergar as 5 juntas, vai entender por que qualquer força nova nasce com o pé na cova. Primeira trava. No sistema brasileiro, o voto de um cidadão de um estado que produz mais riqueza vale menos do que o voto de quem mora no estado menos desenvolvido. Isso não é retórica, é aritmética. A Constituição fixou um piso de 8 e um teto de 70 deputados por estado. Resultado, São Paulo, com mais de 40 milhões de habitantes, tem 70 deputados. Roraima, com pouco mais de 600 mil, tem 8. Faça a conta que você chega ao absurdo. Na prática, o voto de um eleitor de Roraima vale até 10 vezes mais que o voto de um paulista. Repare no que isso significa no final. O peso político é deslocado de propósito para longe dos grandes centros produtivos, justamente os rincões, onde a insatisfação com o sistema tende a ser menor. É a primeira maneira de diluir o voto de quem incomoda. Segundo, o poder dos partidos está nas mãos dos caciques. São eles que decidem quem pode e quem não pode concorrer. No Brasil, nem tem primárias, por exemplo. Você acha que basta ter apoio popular para disputar uma eleição? Não. Você precisa de um partido. E para você ser candidato, você precisa da bênção do dono do partido, do cacique, que controla a legenda como se fosse propriedade particular. É ele que define quem entra na chapa, quem é do tempo de televisão, quem recebe a verba. Uma liderança nova, autêntica, que não se curve, simplesmente não passa da porta. O partido, que deveria ser o instrumento do eleitor, virou um feudo do cacique. Terceira trava, e essa é a mais reveladora de todas. Como não existe voto distrital, o eleitor nem sabe quem o representa. E olha que isso não é opinião minha, é um dado fresco. Uma pesquisa da Datafolha divulgada no fim de junho mostra que 67% dos brasileiros não lembram em quem votaram para deputado federal em 22. 2/3 do país. E 68% não consegue citar espontaneamente o nome de um único
deputado federal em exercício. Deixe esse número na sua cabeça por um segundo. 2 em cada 3 eleitores não fazem a menor ideia de quem mandaram para Brasília e nem mesmo de um único representante. No voto distrital, que existe aqui nos Estados Unidos, em boa parte das democracias sérias, cada região elege o seu representante, com nome, rosto, endereço. Você sabe quem é o seu deputado e ele sabe que responde a você. No Brasil, o eleitor joga o voto numa sopa de 1000 nomes, elege gente que nunca viu por conta de puxadores de legenda, já que tem o tal do quociente eleitoral, você precisa fazer uma faculdade de matemática para entender como é que ele funciona, e no fim não tem a quem cobrar. Sem cobrança não há representação. E isso é organizado de propósito. Quarta trava, financiamento público de campanha faz com que os atuais ocupantes do poder tenham uma vantagem enorme sobre qualquer entrante. Pense na lógica perversa disso. O dinheiro do seu imposto é distribuído segundo o tamanho que o partido já tem. Ou seja, quem já está no poder recebe rios de dinheiro público para se manter no poder. Quem está chegando, uma força nova, recebe migalhas, ou nada. O sistema se autofinancia para se perpetuar com o dinheiro de quem ele oprime. É o contribuinte pagando sem saber para sustentar a máquina que o mantém sem representação. E quando, apesar de tudo isso, alguém consegue furar o cerco e fazer oposição de verdade, entra a quinta trava, a mais brutal. Quem efetivamente faz oposição é censurado, perseguido e até preso. Aqui não é mais sutileza de regra eleitoral, é porrete, é a força do Estado usada contra qualquer adversário. E nem mesmo a imunidade parlamentar é respeitada. A Constituição garante ao deputado imunidade por quaisquer palavras, e o Supremo transformou essa garantia em letra morta. Vimos deputados com mandato cassado, vimos parlamentar perseguido, vimos parlamentar preso por palavras, vimos gente presa por opinião. As 4 primeiras travas servem para impedir que a oposição nasça. A quinta serve para destruir a que nasce mesmo assim. Então, junta aí as 5. O voto do produtivo diluído, o partido sequestrado pelo cacique, o eleitor cego que não sabe quem elegeu, o dinheiro público blindando quem já manda, e no fim da linha, a censura, a perseguição e a cadeia para quem insiste. Não é difícil criar um partido de direita no Brasil por incompetência de quem tenta. É difícil por engenharia de quem não quer que aconteça. E aqui está a conclusão que ninguém tem coragem de cravar. Em outras palavras, não existe democracia representativa no Brasil. Existe uma fachada eleitoral, com todo o ritual de democracia, urna, campanha, horário eleitoral, montada para produzir sempre o mesmo resultado, a permanência da oligarquia que aparelhou as regras a seu favor. Chamam isso de democracia. É a palavra usada para descrever exatamente o seu contrário. Pergunta que todo mundo está fazendo. O Lula vai dar um golpe de Estado? Essa é a pergunta. Nós vemos a Colômbia tentando dar golpe de Estado, Bolívia tentando dar golpe de Estado, Nicarágua golpe de Estado, Venezuela golpe de Estado, todos de esquerda, todos do Foro de São Paulo, Peru golpe de Estado. E a pergunta é, e o Brasil? O Brasil também vai tentar dar o golpe de Estado? E eu quero fazer uma pergunta para você. Vá no comentário e diz para mim. 1. O Lula não vai dar golpe de Estado. 2. Lula vai dar o golpe de Estado. Ou 3. Lula vai tentar dar um golpe de Estado, mas não irá conseguir. Então vá no comentário e coloca 1, 2 ou 3. Eu quero ver o seu posicionamento, a sua opinião. E se você quiser colocar mais ali pra gente bater um papo, até a gente levantar um bate-papo aqui, seria legal. Galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Todos os dias nós temos um vídeo de 22 minutos. Bota ali 22 minutos, você coloca o joinha pra gente chegar a 22 mil joinhas, tá bom? Vamos direto ao assunto. E antes de qualquer coisa, eu quero já pedir desculpa a você, porque hoje nós vamos ter que botar alguns vídeos do Lula. Então, perdoe, eu prometo a você que não vai ser sempre que eu vou fazer isso, mas eu peço que vocês façam esse sacrifício e escute a voz do Lula, porque é importante que você compartilhe, tá bom? Vamos começar com algumas coisas que aconteceram ontem. É muito sério porque tem tudo a ver. Vamos começar com esse vídeo aqui,
do que aconteceu ontem. Olha aí. Daniel Ortega decreta o término das eleições na Nicarágua para barrar a oposição. Tá aqui. De acordo com o ditador na Nicarágua, amigo do Lula, o que aconteceu? Ele vai parar as eleições para salvar a democracia. Olha isso aqui, vamos lá. Aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. E aí, pessoal? E aí, o amigo do Lula, lembrando a você, só para deixar bem claro a você, que nas eleições passadas nós tínhamos isso aqui. Ministro do TSE suspende 11 postagens de bolsonaristas que ligaram Lula a Daniel Ortega. Então, se você liga Lula a Daniel Ortega, o seu vídeo era derrubado pelo Alexandre de Moraes. Publicações foram feitas por políticos como Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli. Campanha de Lula argumentou que bolsonaristas tentam incutir na mente do eleitor que petista apoia a ditadura. Mas o petista sempre apoiou ditadura. O petista, se você me mostrar qualquer ditador do mundo atual que Lula não apoie, meu amigo, eu te dou um prêmio. Mostra aí. Putin, Lula. Os caras que morreram no Irã, apoiado por Lula. Ortega, Lula. Maduro, Lula. Petro, Lula. Você pode encontrar o ditador que a gente encontra o Lula. E encontra a foto do Lula também, tá? Então, isso aí é um ponto. Fábio, o negócio tá ruim. Piora. Olha só o que aconteceu ontem. Eu tô mostrando o que aconteceu ontem, hein? A gente vai fazer uma análise aqui bacana. Olha, isso aqui aconteceu ontem. Ontem. Eu tenho que dizer Que el pueblo de Colombia que o povo de Colômbia eligió como presidente elegeu como presidente a Iván Cepeda. a Iván Cepeda. Então, vou botar aqui em espanhol para quem entende. Tengo que decir que el pueblo de Colombia eligió como presidente a Iván Cepeda. O Petro, amigo do Lula, também ditador, disse que na Colômbia o povo elegeu o esquerdista que perdeu as eleições. Exatamente o que eu estou falando para você. Ele está dizendo que quem ganhou as eleições foi o esquerdista, ou seja, querendo dar golpe também na Colômbia. Aí nós vamos agora, desculpa aí, mas eu vou ter que ir lá atrás buscar o Cachaça lá atrás. Vamos lá, o Lula, muito tempo lá atrás. Olha só isso aqui, vou trazer alguns vídeos para você. Presta atenção nisso aqui. Olha, veja, eu acho que a democracia no Brasil ela é muito incipiente e ela é muito mascarada, ela é muito maquiada, ela está mais ou menos igual ao Plano Cruzado. Se a gente reparar... Igual o Plano Cruzado. Que a Alemanha Oriental até hoje ainda tem e sofre os prejuízos da Segunda Guerra Mundial e que não recebeu a ajuda que a outra Alemanha recebeu, a gente percebe que eles estão no caminho certo. Ele está falando da Alemanha, né? A Alemanha foi dividida no meio, você tinha a Alemanha socialista, a Alemanha comunista e a Alemanha capitalista. A capitalista cresceu e ficou rica. A Alemanha socialista ficou uma favela. E aí ele está dizendo que não recebeu a mesma ajuda. Sim, recebeu. A Alemanha socialista recebeu ajuda dos socialistas e viveu uma visão econômica socialista. A Alemanha capitalista recebeu a mesma ajuda do capitalismo. Só que ela teve uma visão capitalista. As duas Alemanhas começaram iguais. Elas foram divididas e as duas Alemanhas foram destruídas. As duas Alemanhas foram ajudadas, só que uma teve uma visão socialista e uma visão capitalista. A capitalista ficou rica e a socialista ficou pobre. Esse vídeo aqui é muito antigo, então quando o Lula fala, o Lula ele fala antes da Alemanha romper e se tornar uma Alemanha só. Então, por exemplo, agora você vê que a Alemanha, quando acabou o socialismo ali na Alemanha, eles se uniram e a Alemanha toda voltou a ser um país rico. Ué, mas por que a Alemanha socialista estava na miséria e agora o Partido Socialista da Alemanha está rica? Por causa do capitalismo. Eles estão num caminho de tentar resolver o problema de acordo com os interesses do povo. Mesmo sem eleições? Então, veja. Mesmo sem eleição. A eleição não é tudo. É preciso acabar, veja.
Veja, eu disse em Cuba, no Ora, Lula, seminário... eu estou perplexo de ouvir essa sua frase. A eleição não é eu tudo. disse que a eleição não é tudo, a eleição é apenas uma vírgula dentro de um sistema democrático. Mas é básico, Lula. Pois é, mas ela não é, tudo. ela não é a única coisa, como se tenta dizer aqui no Brasil. Mas é a coisa Ela não é, primeira. porque dizer que essas eleições que houve agora no dia 15 de novembro foram democráticas é, no mínimo, a gente querer falsear essa coisa chamada democracia. Como é que ficam os jornais no seu socialismo? Como é que ficam os jornais? Ficam com as empresas Não, ou quando ficam chegar com o no governo? socialismo, a gente vai dizer para você como é que... Aí você vê, né? Ele falou que a eleição ali foi roubada, mas tudo bem. Ele pode. O Lula pode falar que a eleição foi roubada e que não tem problema nenhum. Vamos lá que piora. Vamos ver, vamos entender. O Lula, nós queremos responder a você. O Lula dará um golpe? Vamos lá. E acredito que esse modelo só poderá ser possível, Carlos, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar num navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana. Não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente, para implantar esse socialismo, levaria quanto uns 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. A pergunta é, isso foi mais ou menos 30, 40 anos atrás, tá, pessoal? Mas esse ponto aqui também é interessante que ele fala aqui. De um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar num navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana. Não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Então ele fala o seguinte, que o socialismo que ele vai trazer ao Brasil vai ser aquele que a cabeça do brasileiro estará preparado, né? Preparado para implantá-lo. Na verdade, o que ele está dizendo aqui era o seguinte, nós precisamos de 30 ou 40 anos para mudar a cabeça do brasileiro a aceitar o socialismo. Então foram 30, 40, 50 anos trabalhando na idiotização da população para que o socialismo venha a ser aceito no Brasil. É isso que ele está explicando. O problema é que quando o Lula falou isso lá atrás, o trabalho dele foi todo feito para agora. Então a pergunta continua. O Lula dará o golpe? É uma pergunta que temos que ainda que responder. Vamos ver aqui que temos mais um vídeo. Mais um vídeo do Cachaça. Mais um vídeo dele. Pera aí. Vamos pegar aqui mais um vídeo dele aqui. Esse aqui é interessante, porque de acordo com Alexandre de Moraes, é proibido você dizer que Lula é amigo do Ortega. Todo político que começa a se achar imprescindível ou insubstituível começa a virar um pequeno ditador. Por isso eu sou favorável à alternância de poder. Eu posso ser contra, mas eu não posso ficar interferindo nas decisões de um povo. Nós temos que defender a autodeterminação dos povos. Eu não posso ficar torcendo. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España, y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. Olha, eu não posso julgar o que aconteceu na Nicarágua. No Brasil eu fui preso. Porque é bandido. No Brasil eu era considerado presidente da República eleito, eu fui preso. Não, você era considerado... Fiquei 580 dias na cadeia para que o Bolsonaro fosse eleito presidente da República. Sabe, eu não sei o que as pessoas fizeram para ser presa. Eu sei que eu não fiz nada. Se o Daniel Ortega prendeu a oposição para não disputar a eleição, como fizeram no Brasil contra mim, ele está totalmente errado. Então, esse aqui supostamente não é amigo do Ortega, defendendo o Ortega, lutando com o Ortega. Então você vê, Fábio, então vamos lá. Vários vídeos mostram a situação. O Lula vai ou não vai dar um golpe?
O que me dá mais medo é esse vídeo agora. Esse vídeo que foi feito ontem. Tá? Mais um vídeo dele aí. Desculpa, você está ficando com raiva de mim por causa desses vídeos, né? Segura, pessoal, que é importante. Olha só esse vídeo aqui. Esse aqui foi ontem. Ó. O lema é esse. Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monte o comitê, porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia desse país. Por isso, obrigado a vocês. Mais uma vez, eu espero que a gente esteja junto na construção da nossa proposta política e a gente vai ter... Então, ele diz o seguinte, que o Marco Rubio pode vir, porque pode analisar. Esse é o vídeo que me dá mais medo. Por quê? Porque se você está pensando em dar um golpe, você vai querer passar esse sentimento de que você não está. Que eu estou sendo um super democrático. Que eu quero que todos venham assistir. Exatamente. Ele, o Lula, na minha opinião, ele vai querer dar um golpe. Ele vai tentar dar um golpe. E o que acontece? O Bolsonaro pode vencer ou Lula pode vencer. Não sabemos quem vai vencer. Se Lula vence as eleições, ele possivelmente nunca mais sairá do poder. Porque aí ele dará um golpe, com certeza. Se o Flávio vence as eleições, o Lula, eu não vejo ele aceitando o resultado. Eu vejo que o Lula não vai aceitar o resultado. O Lula vai querer dar um golpe, mas ele não irá conseguir dar um golpe. Porque o presidente Donald Trump nos Estados Unidos não irá permitir o golpe do Lula. Então eu vejo exatamente assim. O Flávio vencendo, Lula não vai aceitar, mas vai fazer igual o Petro. Vai ficar falando que é golpe, vai ficar falando que ele venceu, vai ficar dizendo que as eleições foram roubadas, e não tem problema. Eu acho que todo mundo tem todo o direito de dizer que as eleições foram roubadas. O próprio Lula disse que as eleições lá atrás foram roubadas. A Hillary Clinton disse que o Trump tinha roubado as eleições. Várias pessoas aqui nos Estados Unidos dizem que o Trump roubou essas eleições. Se você quiser falar que roubou, não tem problema nenhum. Pode falar. É o seu direito de achar que as eleições foram roubadas. Agora, o Lula, na minha opinião, o Flávio vencendo as eleições, o Lula não irá dar o golpe. Ele vai falar que é mentira, vai falar que foi roubada, vai falar que foi passar a perna dele. Ele pode até não aceitar, mas eu vejo que ele vai engolir. Ou seja, ele não vai aceitar o resultado, mas não terá força para impedir que o Flávio Bolsonaro suba a rampa junto com o Bolsonaro e os presos dia 8. Ele não conseguirá dar o golpe, porque os Estados Unidos não irá permitir. Agora, se Lula vence as eleições, Deus me livre e guarde, aí nós teremos 4 anos a mais para que o Lula se prepare para um golpe. Aí eu não saberia dizer a você se o Lula vai ou não vai conseguir dar um golpe com mais 4 anos. Eu acho que a possibilidade aumenta, a probabilidade é maior, mas eu não sei se ele conseguiria dar. Mais uma vez, ele não vai aceitar. Lula não vai aceitar. E o Lula vai buscar uma maneira de dar o golpe? Provavelmente. Provavelmente vai fazer como o Petro está fazendo. Vai fazer como o carinha do Peru está fazendo. Eu vejo que na Nicarágua o golpe foi dado. Não há nada que possa fazer. Você fala assim, mas Fábio, os Estados Unidos têm que ir na Nicarágua para prender o Ortega. Pera. Primeiro é o Brasil. Eles têm que ficar na fila. Lembra que era uma fila? Era a Venezuela, depois da Venezuela o Irã, depois do Irã é Cuba e depois é o Brasil. Então, não. Ô, Nicarágua, pera aí, fica na fila. Depois que os Estados Unidos resolveu o problema do Brasil, aí resolve o problema da Nicarágua. Então, eu vejo que na Nicarágua o golpe foi dado. Na Bolívia tentaram dar o golpe, não deu, porque os Estados Unidos bateu de frente. Na Colômbia tentou dar o golpe, não deu. Estão chorando, choramingando, dizendo que ele roubou, dizendo que o outro venceu. Pode chorar à vontade, não deu. No Peru tentou dar o golpe, também não deu. Na Nicarágua, golpe aconteceu. Perdemos a Nicarágua. Agora, no Brasil, não sabemos. Eu acredito, como a maioria de vocês, que o Lula vai pensar em dar um golpe, vai tentar ver se há possibilidade para dar um golpe, e ele vai dar para trás no último momento, porque ele saberia ou saberá que ele será preso. Ele vai ser preso.
e enviado para a cadeia do lado do Maduro. Então ele não irá dar o golpe, mas vai pensar, vai planejar, vai ver se dá para dar o golpe e ele vai chegar à conclusão de que não dará para dar o golpe, então ele não vai fazer isso, tá? Essa é a minha opinião. Urgente, Marco Rubio vem a público e cobra a libertação imediata de presos políticos. Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, pediu a libertação imediata de mais de 700 presos políticos em Cuba. A manifestação ocorreu após a chegada do artista dissidente Luiz Manuel Otero Alcântara, em Miami, onde passou a residir depois de deixar a ilha e cumprir 5 anos de prisão. Em comunicado oficial, Rubio afirmou que centenas de opositores continuam detidos por motivos políticos no país caribenho e defendeu a adoção de medidas para garantir a liberdade dessas pessoas. Pedimos a libertação imediata dos mais de 700 presos políticos injustamente detidos pelo regime, declarou o secretário de Estado. Rubio também fez um apelo para que outros países adotem uma postura mais firme diante da situação dos direitos humanos em Cuba. Segundo ele, a comunidade internacional deve ampliar a pressão sobre o governo cubano para que cessem as ações repressivas contra opositores. A comunidade internacional deve deixar de fazer vista grossa às violações de direitos humanos do regime cubano e se unir a nós para exigir o fim de sua repreensão, afirmou. A declaração foi feita durante a recepção do artista ativista Luiz Manuel Otero, de 38 anos, que desembarcou em Miami após deixar Cuba com autorização humanitária concedida pelo governo dos Estados Unidos. Meus amigos, isso aqui para mostrar para vocês que o Marco Rubio, ministro de Estado do governo norte-americano, está fazendo o trabalho dele excelente, cobrando a libertação imediata de presos políticos. Aonde ainda tem presos políticos? Cuba, Nicarágua, Brasil, e todas essas informações já estão na Casa Branca. Vocês viram documentos mostrando que o presidente Bolsonaro sofreu uma ameaça direta CIA aqui no Brasil, nas eleições de 2022. Uma interferência direta dos Estados Unidos no nosso país, e o negócio é muito mais grave do que a gente pensa. O que eu vou trazer aqui para vocês é que Lula da Silva pode também decretar um golpe no Brasil, com o apoio das Forças Armadas. Vocês sabem muito bem que as Forças Armadas estão do lado errado da história e isso pode trazer um prejuízo enorme para a nação brasileira. Eu vou provar aqui para vocês. Preste bem atenção nos vídeos que está repercutindo na web e me ajude a compartilhar, porque esse é o atual Lula, que pode a qualquer momento convocar as Forças Armadas e acabar com o Brasil. Eu quero que vocês saibam que faz parte do meu programa de governo a questão da defesa, né? Pela primeira vez eu vou colocar a questão da defesa nacional num programa de governo. E eu fui daqueles que votei pela não proliferação de armas nucleares. Porque tinha um compromisso de que quem tinha arma nuclear ia desativar. Alguém desativou? De lá pra cá, o Paquistão se armou, a Coreia do Norte se armou, a Índia se armou, a China se armou, a Rússia e os Estados Unidos continuam fabricando cada vez mais armas nucleares. Eu não quero guerra, mas eu também não quero ser pego de surpresa. Então eu quero que vocês saibam que isso aqui, pra mim, não é um navio. Isso não é um monte de ferro com produtos tecnológicos de primeira linha. Isso é o começo de um país que vai assumir, de fato, de direito, o direito de ser soberano. Tá aí, meus amigos, isso aqui a esquerda já está compartilhando, mostrando que Lula vai enfrentar os Estados Unidos e não vai abaixar o tom para ninguém. Isso aqui é grave. Isso aqui é muito grave. A gente viu em Nicarágua, a gente viu na Venezuela, Cuba e agora o Brasil também pode se aprofundar num buraco tão grande que vai ser difícil de sair. Por isso que é importantíssimo o povo brasileiro votar em massa. Ah, mas a caixa mágica acontece isso e aquilo. Quanto mais votos a gente conseguir, mais é difícil deles burlar aquela caixa mágica. Se é que você me entende. Porque o Lula vai fazer de tudo para continuar no poder e a gente também tem que fazer de tudo para conseguir a eleição deste ano. Porque a eleição deste ano vai decidir o futuro da nação brasileira. São 4 ministros
que o próximo presidente vai indicar, fora se a gente conseguir maioria no Senado, a gente consegue impeachment pelo menos mais 2. Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Preste bem atenção, porque o Lula tá tão pra frente que já tá mandando recado até para Marco Rubio. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser me apoiar o meu adversário, que venha, que monte um comitê, porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia desse país. Obrigado a vocês. Mais uma vez, eu espero que a gente esteja junto na condução da nossa proposta política e a gente vai ter muito para percorrer esse país. Porque se depender de mim, nós vamos ter as eleições no primeiro turno dessas eleições. Um abraço e obrigado, companheiro do PDT. Tá aí, ele enfrentando então o ministro de Estado dos Estados Unidos, ele, Marco Rubio, que tem a ligação com o Trump muito forte, e mesmo assim o Lula continua esticando a corda. Não bastava enfrentar Marco Rubio, olha só a declaração agora de Lula, pedindo aí enforcamento para traidores da pátria. Os verdadeiros traidores da pátria é Lula e o pessoal ali que faz parte desse grupinho que vendeu o nosso Brasil para a China, para a partida aí comunista. Vamos aqui, me ajude a compartilhar. Nós não temos o direito de perder essas eleições. Nós não temos o direito de permitir que o negacionismo, que o fascismo volte a pensar em governar esse país. A gente não tem o direito. Outro dia eu disse, nesse país, antigamente, traidor era enforcado. Porque trair a pátria é uma coisa muito grave. E hoje nós temos não um, nós temos vários traidores que vão aos Estados Unidos pedir para os Estados Unidos impor punição ao Brasil. E eu quero dizer para vocês, eu acho isso tão engraçado que eles podem até montar um comitê para apoiar o nosso adversário aqui. Podem até montar um comitê. Porque não há neste país, a não ser vocês, que decida que país a gente quer para os próximos anos nesse país. Não há possibilidade. Não há possibilidade. E quero assumir um compromisso com você. Não há possibilidade da gente permitir que a democracia sofra mais um arranhão como sofreu no golpe contra Dilma Rousseff em 2016. O lema é esse. Muito grave, Lula da Silva então pregando enforcamento para traidores da pátria. Imagine só se é eu e você pedindo isso para Lula, porque o Lula é o verdadeiro traidor da pátria. Um cara que enfia o Brasil num buraco de corrupção, entrega o nosso país de bandeja para os Estados Unidos. Isso sim é um verdadeiro traidor da pátria. O que o Eduardo Bolsonaro, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo foi fazer foi mostrar a realidade nua e crua que acontece no Brasil. Que hoje em dia não existe mais democracia. Daqui a pouco não vai existir mais oposição. Porque o Lula tá esticando a corda cada vez mais. E isso aqui é grave. E eu tenho mais informações para vocês. Tá aqui. Vocês acham mesmo que o Lula não pode decretar um golpe de Estado no Brasil? Olha o Lula do passado. Olha, veja, eu acho que a democracia no Brasil ela é muito incipiente e ela é muito mascarada, ela é muito maquiada, ela está mais ou menos igual ao plano cruzado. Se a gente reparar que a Alemanha Oriental até hoje ainda tem e sofre os prejuízos da Segunda Guerra Mundial e que não recebeu a ajuda que a outra Alemanha recebeu, a gente percebe que eles estão no caminho certo. Eles estão no caminho de tentar resolver o problema de acordo com os interesses do povo. Mesmo sem eleições, Lula? Então veja, a eleição não é tudo. Como? É preciso acabar, veja, eu disse em Cuba, no Olha, seminário... Lula, estou perplexo de ouvir essa sua frase, eleição não é eu tudo. disse que a eleição não é tudo, a eleição é apenas uma vírgula dentro de um sistema democrático. Mas é básico, Lula. Pois é, mas ela não é a única coisa como se tenta dizer aqui no Brasil. Mas é a coisa ela não primeira. é, porque dizer que essas eleições que houve agora no dia 15 de novembro foram democráticas, é no mínimo a gente querer falsear essa coisa chamada democracia. Como é que ficam os jornais no seu socialismo? Como é que ficam os jornais? Ficam com as empresas ou ficam com o governo? Socialismo, a gente vai dizer para você como é que fica. Mas eu estou muito curioso para saber. Vocês acham mesmo que o Lula não pode decretar um golpe? Porque para a eleição, para ele, não é tudo. E a eleição para pessoas democráticas, a eleição é tudo. Por que a gente está lutando aqui para trazer a verdade, mostrar a realidade, quem é o Lula? Porque a eleição para a gente é tudo. A eleição que vai decidir o futuro do Brasil, o futuro do próximo presidente. É uma declaração pior que a outra. Tomara que os Estados Unidos estejam acompanhando de perto o que está acontecendo.
Tá aqui, mais uma informação na sua tela. Eu não posso ficar torcendo. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. Eu não posso ficar torcendo. Por que a Angela Merkel... Esse é o sonho da esquerda. Colocar o comunismo acima de tudo, ditadores acima de tudo, não ter mais eleição. E é bom lembrar vocês aqui que por mais que a gente pareça que tem uma democracia, faz 20 anos que o PT está no poder. Foram 4 anos de PL e 20 de PT. E ainda quer mais uma reeleição. Ainda quer mais 4 anos para prometer mais picanha, cerveja, bolsa, isso e aquilo. E tem pessoas que acreditam. Tem pessoas que acreditam no maior criminoso desse país que foi preso por corrupção. Em qualquer outro país sério estaria mofando na cadeia. Mas como ele tem apoio do Supremo, hoje em dia ele já falou, a gente consegue governar por causa do Supremo. Porque o Supremo faz tudo. O Supremo, com Alexandre de Moraes, vai interferir, já está interferindo nas eleições deste ano. E a gente precisa fazer um barulho enorme nas redes sociais para que esses vídeos, essas informações cheguem na Casa Branca. Quando eu peço aqui o seu compartilhamento, não é para brincadeira, amigo. A gente está numa guerra aqui para decidir o futuro meu e seu, da nossa família. Vocês querem mais 4 anos de Lula? Mais 4 anos de destruição? A onda azul tá batendo em todos os países. A gente vai deixar a esquerda continuar no Brasil? É claro que não. A gente tem que votar em massa. A gente tem que mostrar que a gente é soberano e que a gente não vai desistir. Vamos votar em massa, porque vai ser mais difícil ainda para eles tentar burlar a caixa mágica do nosso país. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações. Vamos acompanhar a fala de Donald Trump. O presidente norte-americano começa então o discurso direto da Casa Branca e a gente acompanha agora sim com áudio. O nosso país está mais seguro, mais forte e muito mais rico que já foi anteriormente. Estamos indo muito bem. Há pouco menos de 2 anos, nós recebemos uma situação muito delicada na inflação. Nosso país estava morto. E agora nós somos o país mais forte do mundo. Os Estados Unidos são respeitados como nunca foram respeitados anteriormente. Temos mais dinheiro sendo investido nos Estados Unidos do que qualquer momento na história do nosso país. Mais americanos estão trabalhando hoje do que em qualquer outro momento da história do país. A inflação teve a maior queda mensal em mais de 6 anos. Isso simplesmente aconteceu. A imprensa tratou desse assunto e nós aceitamos. Reduzimos impostos através da Great Beautiful Bill e isso fez famílias economizarem milhares e milhares de dólares, incluindo com a questão do fim das taxas em gorjetas e horas extras. E as pessoas estão utilizando esse dinheiro para comprar carros feitos nos Estados Unidos. Nosso mercado de ações está no seu melhor momento em anos, mas podemos dizer até que está no melhor momento da história. E as contas de aposentadoria estão batendo recordes dia após dia. Nós pagávamos os preços mais caros em medicamentos no mundo e agora pagamos os menores preços por medicamentos, porque eu fiz com que o resto do mundo e as empresas farmacêuticas agissem de forma responsável. Os preços de medicamentos estão em quedas de 90%. O site que foi lançado pelo governo reduziu o custo dos seguros de saúde.
E o custo de planos de saúde caiu muito por conta do que nós fizemos com medicamentos de prescrição. Agora as pessoas podem também investir em contas livres de impostos e bilhões de dólares estão sendo investidos por empresas e pessoas para cuidar das nossas crianças, para que quando elas cheguem a 18 anos de idade, elas tenham milhares de dólares na poupança e possam ter um bom início de vida. As pessoas podem acessar o site e se inscrever nesse site para iniciar essas contas. As nossas fronteiras foram transformadas nas fronteiras mais seguras da história do país, com 0 imigrantes ilegais entrando nos Estados Unidos nos últimos 14 meses. 0 imigrantes ilegais. Nenhum. Nós tínhamos a pior fronteira da história do país e agora temos a melhor. A criminalidade tem despencado no país, com o menor índice de homicídios desde a década de 70. Estamos fazendo investimentos recordes nas Forças Armadas e temos o exército mais forte do mundo. Eu construí esse exército no meu primeiro mandato e agora estou precisando reconstruí-lo. Nós estamos trabalhando ao lado da Venezuela para produzir milhões e milhões de barris de petróleo. E estamos tratando do Irã também. Vocês vão ver os frutos disso tudo muito em breve. Os Estados Unidos estão de volta e indo muito bem. Mas nós ainda temos um grande desafio que deve ser resolvido imediatamente, porque nenhum país pode ser grande sem eleições justas e limpas. Você precisa confiar no seu país, porque se não puder haver confiança, então não pode haver grandeza. Sem confiança, sem grandeza. Por muitos anos eu pedi por ações decisivas para proteger a integridade das eleições americanas. Cada americano merece saber que quando eles fazem um voto, esse voto será computado. E esse sistema precisa ser seguro. Interferências não podem ser apenas difíceis, elas têm que ser impossíveis. Hoje eu estou anunciando a liberação de documentos da inteligência que envolvem interferências na nossa estrutura eleitoral. Isso expõe de forma perigosa, que ninguém achava ser possível, o hackeamento, a exploração e a interferência estrangeira que por muitos anos foi escondida de vocês, o povo americano, o nosso grande, o nosso lindo povo americano. Mas isso muda a partir de agora. Os documentos que serão divulgados a partir dessa noite foram compilados por uma força-tarefa de transparência da Casa Branca, assim como a equipe de inteligência da presidência, e apoiada por outras equipes do governo. Nós estamos apresentando nesta noite e confirmando a autenticidade desses documentos. Vocês podem ver esses documentos no site da Casa Branca. Nosso propósito em apresentar essas informações não é enfraquecer a confiança nas eleições, mas merecer a confiança confrontando esses pontos. E é isso que nós estamos fazendo. Há muitas razões para preocupação. Os documentos mostram que as eleições de 2020, a República Popular da China fez o que aparenta ser o maior compromisso de dados eleitorais. 220 milhões de documentos de votos foram expostos para a China. Dados sensíveis que eram necessários para se registrar
para votar. E isso é exatamente o que aconteceu. Isso mostra um pesadelo eleitoral sem precedentes. A China dedicou uma unidade específica apenas para isso. Nós estamos divulgando documentos que mostram que membros do Deep State trabalharam para não divulgar informações que mostram o escopo da influência chinesa nas nossas eleições. Agências americanas descobriram sobre essas questões quando eles descobriram que dezenas de milhões de dados de eleitores em 18 estados foram roubados pela China. E os responsáveis por soar o alarme sobre isso não falaram nada. Eles não me informaram como presidente ou para qualquer pessoa. Eles não informaram o Congresso. Tudo que eles diziam era que essa é a eleição mais segura da história do país. Esse foi um pacto que eles fizeram. A cobertagem dessa situação é muito preocupante, mostra que a China influenciou nas nossas eleições para dificultar o meu primeiro mandato e a campanha de 2020. Eles lutaram como nunca para que eu não vencesse as eleições de 2020 por uma boa razão. Os documentos que nós estamos divulgando mostram que em 2018, a política do Partido Comunista da China era de reduzir os votos do presidente dos Estados Unidos. Também, em 2018, a China estava lutando para influenciar o resultado das eleições de meio de mandato e também as eleições presidenciais de 2020. Em 2019, a estratégia do governo chinês contra os Estados Unidos buscava reduzir a confiança da população na presidência americana. Eles queriam fazer parecer como se o meu trabalho fosse ruim. E eles fizeram tudo o que era possível para garantir isso. Esses documentos com informações da China, com informações da CIA, mostram como a China buscou influenciar a opinião popular contra o presidente dos Estados Unidos. Eles identificaram jornalistas que cobriam a presidência e pagaram muito dinheiro para que fossem divulgados artigos negativos sobre a presidência, sem se importar com o que esses artigos diziam. Eles queriam que eu perdesse as eleições porque eles sabiam que eu não era bom o suficiente para eles. Eu cobrei bilhões e bilhões de dólares em tarifas e formei o exército mais forte do mundo. Essas são falas diretas do relatório divulgado pela CIA. O nome da pessoa está sob revisão, mas nós temos dados da inteligência e também do FBI, destacando as atividades da China, incluindo a criação de cédulas com votos para Joe Biden. Relatórios do NSA foram mantidos distantes das informações passadas à presidência. Analistas admitiram que eles evitaram informar a presidência
sobre a atividade chinesa em relação às eleições. Outro funcionário dentro do FBI disse que estava mantendo um governo secreto para evitar que essas informações chegassem à presidência. A motivação disso foi apenas política. Isso foi feito era feito para destruir informações e foi criado pelo presidente Barack Obama, que deveria retirar informações e incinerar esses documentos, mas isso nunca aconteceu. Talvez nós tivemos sorte, mas nós não sabemos se isso foi feito de propósito ou se foi apenas incompetência deles, mas os arquivos que nós encontramos são impressionantes. Eu pedi ao diretor de inteligência nacional, ao diretor do FBI e da CIA, para investigar como que essas informações cruciais foram escondidas de nós. E vamos abrir processos criminais contra essas pessoas. A interferência chinesa foi apenas o começo. Nós temos provas de que por muitos anos o povo americano foi alvo de mentiras sobre a segurança de urnas e da contagem de votos. As urnas são vulneráveis e facilmente manipuláveis. Hoje vamos publicar uma série de relatórios da inteligência americana e outros relatórios mostrando que o governo sabia há muito tempo que essas urnas são facilmente manipuláveis. Os Estados Unidos sabem da interferência da Rússia, da China, do Irã, da Coreia do Norte, da capacidade que eles têm para comprometer a estrutura eleitoral. O documento mostra que nós acessamos dados das eleições. As questões eleitorais são facilmente vulneráveis. Nesta noite, nós vamos divulgar todas essas descobertas que começam em janeiro de 2020 e vão até junho de 2026. Isso ataca o coração da nossa democracia. Muitas pessoas perguntam se é possível manipular eletronicamente os votos de uma eleição, o resultado de uma eleição através dessas máquinas terríveis. Hoje vamos mostrar documentos que mostram que a CIA descobriu um esquema envolvendo o regime corrupto de Nicolás Maduro na Venezuela, feito para manipular as eleições no país em 2020. Eles usavam esquemas para alterar votos de forma que não poderiam ser detectados. Não importa o quão fundo você investigue, nós vamos garantir que o nosso próprio sistema eleitoral não possa jamais ser hackeado ou comprometido. Os documentos revelam que, mesmo quando os problemas são detectados, eles são escondidos, eles são acobertados. Há um esquema também acontecendo no estado do Michigan. Em 2020, a polícia do Michigan já havia alertado sobre isso. E nós estamos muito preocupados com o que eles encontraram no Michigan.
Eles mal podiam acreditar e contataram o FBI em Detroit. Agentes do FBI receberam informação de que cédulas fraudulentas foram recebidas no estado do Michigan. Em outras palavras, eles estavam pagando, jogando e roubando. Esses crimes foram cometidos e o Departamento de Justiça sob o governo de Joe Biden não se importou. Eu estou solicitando ao diretor do FBI que essas questões sejam investigadas inteiramente e que o Departamento de Justiça abra processos em relação a isso. As eleições continuaram sendo vulneráveis e estamos divulgando resultados de uma investigação do Departamento de Segurança Interna que, segundo eles, documentos públicos mostram que milhares de não cidadãos se registraram para votar nos Estados Unidos. O número é muito alto, o número de pessoas é muito alto. A análise mostra que pessoas que não tinham direito a votar se registraram para votar. O nosso sistema é tão vulnerável que ele não pode ser defendido. Centenas de milhões de votos estão na mão de governos estrangeiros. E as cédulas são facilmente comprometidas. A evidência de fraude foi enterrada e centenas de milhares de mortos estão registrados para votar também. Não podemos ter eleições sem título de eleitor ou prova de cidadania. Um exemplo é na Califórnia, recentemente, a eleição para prefeito de Los Angeles, feita no dia 2 de junho. Mas a apuração foi encerrada apenas no dia 10 de julho. Eles levaram mais de um mês para fazer a apuração. Eu me pergunto o que eles estavam fazendo. Isso é coisa de terceiro mundo, de país de terceiro mundo, e nós não somos um país de terceiro mundo. Redes de televisão falaram que não iriam cobrir esse meu discurso porque eles não gostam de falar sobre esse tópico. Eles sabem o quão corrupto o nosso sistema é. Outros membros da imprensa também são parte dessa fraude. Eles querem que isso continue. Eles querem proteger a esquerda radical. Eles não querem ter um bom país. Você não pode ter um bom país sem eleições livres e justas. Vamos avaliar a possibilidade de revogar a licença dessas empresas. Tudo que nós queremos é honestidade nas nossas eleições e honestidade na imprensa. Eles estão em um esquema de bilhões de dólares. Nossas eleições foram colocadas em um estado de vulnerabilidade para serem roubadas. Isso não pode ser permitido. Seja você republicano, democrata ou independente, você deveria concordar que nós merecemos as eleições mais seguras e justas de todo o mundo. Eleições seguras deveriam ser uma questão bipartidária. Nós deveríamos estar juntos em relação a isso. Democratas, republicanos, independentes, todos. Isso não deveria ser uma questão partidária. Isso deveria ser uma causa para nos unir, não para nos dividir. Nós deveríamos estar unidos e não divididos.
Essas informações são irrefutáveis. O meu governo está no processo de notificar os estados cujos dados eleitorais foram comprometidos pela China e trabalharemos para mitigar os riscos, para garantir que dados sensíveis dos eleitores sejam protegidos. Nós não podemos ser roubados, não podemos ser hackeados, não podemos ver as eleições serem roubadas novamente. Amanhã, o secretário de Segurança Interna vai confirmar os dados envolvendo a vulnerabilidade cibernética. Nós estamos no processo de se vocês olharem as eleições hoje, elas estão numa situação muito ruim em vários estados. Estamos dispostos, estamos comprometidos a resolver essas questões. Vamos consertar o sistema eleitoral. Não vamos permitir vulnerabilidades. Temos uma eleição muito importante a caminho e queremos que essas eleições sejam honestas. Vou notificar todos os estados sobre a remoção de pessoas que não podem votar. Vamos garantir a segurança eleitoral. São demandas que o Congresso deve passar. Essa é a lei Save America. Isso é muito fácil de fazer, a não ser que você queira roubar as eleições. O único motivo para não apoiar essas medidas é se você quiser roubar as eleições. Se a sua política é tão patética que você não consegue vencer uma eleição, talvez seja isso. Nós precisamos garantir o título de eleitor com foto. É muito simples. Todos os eleitores devem mostrar uma prova de cidadania. Se você é um cidadão do país, é simples. E esperamos que não haja nenhuma urna corrupta. Vamos acabar com os votos por correio, a não ser por motivos de doença ou militares, ou caso você esteja viajando. Essas reformas são necessárias urgentemente. Para todos os americanos, eu peço que vocês peguem seus telefones amanhã e cobrem os seus congressistas. Bom, Fabrício, aí o trecho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e nós temos aqui 2 minutinhos para a gente fazer aqui o encerramento dessa transmissão, e ele fez citações à China, dizendo que a China cometeu, tem até aqui a frase, a China promoveu a maior violação de dados eleitorais da história, resultando na aquisição ilícita, os esforços chineses para coletar dados de eleitores, e aí ele fala muito sobre a questão local dos Estados Unidos, de que forma ele diz que tem documentos, há uma credibilidade em relação a isso. Essa discussão que a imprensa americana está fazendo já. Exatamente. Agora ele diz que tem as provas, que vai apresentar isso tudo, que está liberando esses documentos ainda nesta noite. E se essa acusação se confirmar, ela é, sem sombra de dúvidas, muito importante. Agora, não há grandes indicativos de que, pelo menos não havia até o momento, grandes indicativos de uma interferência chinesa nas eleições de 2020. O que Donald Trump está tratando aqui é uma forma até de mobilizar a sua base, principalmente a base trumpista, como a gente já destacou. O Partido Republicano tem muita preocupação com essas afirmações. Houve uma interferência, uma suposta interferência russa nas eleições de 2016, que teriam servido até para beneficiar o presidente Donald Trump, eleito pela primeira vez naquela ocasião. Esse assunto acabou sendo enterrado, acabou sendo esquecido praticamente do debate público. E os Estados Unidos
é fato, e aí o presidente Donald Trump está coberto de razão, tem um sistema eleitoral, Thiago, muito questionado. Complicado, né? Exatamente. Um sistema eleitoral onde você não precisa, por exemplo, apresentar título de eleitor. Nesse aspecto, ele está realmente corretíssimo. Cada estado determina as regras eleitorais lá nos Estados Unidos. E tanto estados republicanos quanto estados democratas têm essas leis um pouco frágeis em relação à segurança das eleições para que uma pessoa possa ir votar. Fato é que Donald Trump tenta mobilizar a base trumpista. Esse é um discurso que não deve agradar aos democratas, mas também não deve agradar muito a base republicana mais tradicional. A gente vai precisar aguardar as próximas manifestações. Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre de Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. Aproveitando essa oportunidade, eu quero, no nome do Senhor Jesus Cristo, convidar aos meus amigos e amigas patriotas para visitar a descrição dessa live do juiz Oscar Aníbal Chapão. Portanto, eu quero aqui também, no nome do Senhor Jesus Cristo, cada um de vocês, né? Cada um de vocês poderão observar no topo dessa descrição dessa live o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapão. E descendo também vocês poderão observar os links dos produtos do Mercado Livre e do Shopee, bem como do curso de mestre de obras Udemy e outros links. Hoje, dia 22 de julho do ano de 2026. Até a próxima edição!